Olá para todo mundo, seja muito bem-vindo ao Perspectiva, programa da TV Assembleia, que está debatendo os assuntos em destaque nos noticiários nacionais e locais e aqueles de mais impacto para toda a sociedade, principalmente para o Mato Grosso do Sul. Hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre as consequências dos incêndios em um dos biomas mais importantes do país, que é o Pantanal. Foram mais de 4 milhões de hectares destruídos pelo fogo e os prejuízos são incalculáveis, não apenas para a flora, mas também para a nossa fauna e para as principais espécies que sobrevivem daquela região. E para falar um pouquinho sobre o trabalho de atendimento e resgate desses animais, como funcionou a logística de trabalho, a gente vai conversar com a coordenadora do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Mato Grosso do Sul, Aline Duarte, que é vinculado à Semagro, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul. Aline, que também é médica veterinária, seja muito bem-vinda aqui ao Perspectiva para bater um papo com a gente. Muito grata, bom dia a todos. A gente vem trabalhando, né, no atendimento dos animais silvestres há mais de 30 anos. Né? Esse ano, os incêndios florestais tiveram uma proporção bem maior do que nos outros anos. Então, foi a primeira vez que nós mandamos equipe a campo. E a gente vem seguindo, tratando os animais que são enviados para nós do Pantanal, né? E, Aline, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu tenho certeza que muitas pessoas se surpreenderam positivamente com o envio de equipes para o Pantanal. Como é que funcionou a logística? De onde surgiu a ideia do trabalho? Como é que vocês conseguiram coordenar isso tudo? O próprio secretário, né, fez esse pedido que a gente mandasse uma equipe móvel, né? A gente montou uma van adaptada, né, com o material que pudesse ser usado lá num primeiro atendimento, porque a gente sabe que os animais que são atingidos por essas queimadas, eles ficam muito debilitados. Então, a gente quis ir a campo, poder fazer um primeiro atendimento para ver se a gente conseguia ter um resultado melhor na recuperação desses animais. Hoje está tendo um trabalho de resgate, já uma equipe maior, com outras pessoas envolvidas, como o Conselho de Veterinária, ao CDB e o GRAD, que é um grupo que atendeu em Brumadinho, em Mariana. Então, eles estão se organizando. Como é a primeira vez, então tudo está sendo montado, está acontecendo e está sendo montado a forma de trabalhar, né? A gente, às vezes, dispõe de um veterinário para ir a campo. Não é a forma que a gente geralmente trabalha, né? A gente tem um trabalho assim, mais de hospital mesmo, de atender os animais que chegam, depois recuperá-los, reabilitá-los para eles poderem ser soltos novamente, né? Geralmente é esse o trabalho do CRAS. Esse ano é que a gente fez esse trabalho a campo também. E é legal justamente para a questão de aquisição de experiência, e porventura a gente não espera que isso volte a acontecer, mas se tivermos outros episódios semelhantes, vocês já atuando esse ano já têm expertise justamente para conseguir coordenar outra ação parecida. E eu gostaria de saber como é que é feita essa decisão de que animal pode ser salvo no local, de que animal é enviado para Campo Grande. Eu acompanhei as notícias e observei que algumas espécies vieram mesmo para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres aqui. Vocês tinham um veterinário lá? Como é que vocês tomavam essa decisão? Assim, isso aí vai depender de cada animal, não vai ser por espécie, vai ser por como o animal está, quão debilitado, né? Então, geralmente eles estão o quê? Desidratados, até pelo calor, ou inalam muita fumaça. Então, ele vai precisar de uma hidratação. A gente faz lá a primeira hidratação, mas se ele tiver queimaduras, se ele não se recuperar ali com o primeiro atendimento, aí vai ser destinado ao CRAS. Mas isso vai depender do indivíduo, né? Vai depender do animal. Eu entendi. Vai ter que vir para nós. Então, no caso, por exemplo, é impossível a gente garantir que a espécie que foi resgatada vai ser salva. Como é que vocês encontravam esses animais? Normalmente a chance de salvamento era grande ou por conta da gravidade da situação das queimadas era muito difícil realmente de salvar a vida de alguns que foram encontrados?
Geralmente é difícil. É difícil porque ele já está debilitado, né? Como eu falei. Os que ficaram também, que estão lá, que as equipes ainda estão lá, ainda encontra eles que agora o problema é falta de comida, né? Então eles estão debilitados, estão fracos. Então os que a gente encontra e traz para o CRAS também, não é garantido que eles vão sobreviver, né? Infelizmente, a gente tem visto assim que a taxa de sobrevivência é bem baixa. Infelizmente, né? Nem sempre a gente pode dar boas notícias no que diz respeito a essa questão dos incêndios. Como eu disse, os prejuízos são incalculáveis, mas eu gostaria de saber da experiência de vocês, veterinários e profissionais do CRAS. Que relatos chegam até você a partir dessas pessoas que foram destinadas aí ao Pantanal? O cenário, assim, como é a primeira vez que a gente está vendo, então a gente também se surpreende com o que a gente encontra, né? Porque à medida que o fogo vai avançando, eles vão andando nos locais que já queimaram, então são encontradas carcaças, né? Aí eles encontram os animais que conseguiram fugir, mas às vezes não tem acesso à comida, e está sendo feito esse trabalho de levar a comida até esses animais, né? Alguns animais são encontrados já com queimaduras, aí é feito o atendimento, né? É emocionante, né? Assim, não de uma forma boa, porque a gente vê os animais assim e ficar pensando em estratégia, de como que a gente vai poder colaborar com a natureza sem interferir muito, né? Então, não, é uma coisa complexa. Né? E vocês chegaram a receber animais em Campo Grande. Tem algum caso que tenha chamado mais atenção? Eu vi que vocês receberam pássaros, receberam mamíferos. Na medida do possível, a tentativa é de que todos sejam salvos. Nem todos, infelizmente, isso é possível acontecer. Mas algo chamou mais a sua atenção? O que tem acontecido também nesse momento, né, é um momento de aprendizado, né? A gente também tem tido a oportunidade de testar novas técnicas, né? Teve um tamanduá que chegou para nós, infelizmente ele veio a óbito, mas enquanto ele esteve ali conosco, foi tentada uma técnica de tratamento com pele de tilápia. Então, a gente tem trazido novas tecnologias, né, podendo aplicar para a gente poder ver o que pode ser melhor. Então, tem sido um momento de aprendizado, né? Tanto a campo quanto dentro do próprio CRAS. Está sendo um momento assim da gente testar novas formas. Então, é um momento de aprendizado para todos nós. E lidar com os animais silvestres. Eu acredito que vocês devam ter uma especialização e estudem muito justamente para conseguir salvar essas espécies. Vocês lidam não apenas com as vítimas dos incêndios no Pantanal, como foi o caso desse projeto desse ano, mas casos de atropelamentos, às vezes o animal filhote é encontrado longe da mãe, aí vem também para o CRAS de Campo Grande. Como é que está o trabalho de vocês nesse sentido mais global? O CRAS, ao longo do ano, tem várias épocas, né? Essa época mesmo, nós estamos na primavera. Então, é época de reprodução. Então, é a época também que os traficantes vão nos ninhos, arrombam e pegam os filhotes, né? Então, a gente recebe muito animal do tráfico também, ao longo do ano, né? Que é uma preocupação bem grande. São, assim, diversas espécies, né? Nossa fauna é muito rica, né? Então, você falou aí, tem aves, tem mamíferos, né? Tem répteis, então o nosso trabalho é muito amplo, né? E a gente vem aprendendo. A gente tem parcerias, né? Tem ONGs que são mais específicas, lidam com o tamanduá, outras lidam com o arara azul. Então, a gente tem que ter essa troca, porque é uma diversidade muito grande, né, da fauna. Então, a gente está sempre estudando e aprendendo, né? Ali na hora que a gente está fazendo mesmo, porque são muitas espécies, né? A gente vem estudando, trabalhar com animal silvestre é um aprendizado todo o tempo. E a recomendação é que nunca uma pessoa sem conhecimento lide sozinha, né, com um animal atropelado, com um animal silvestre que ele encontrou em casa. Quais são as recomendações? Existem, assim, casos que chegam até vocês, às vezes a pessoa tentou ajudar e chegou o animal ferido e a pessoa também acabou sendo atacada de alguma forma?
Já aconteceu e não faz muito tempo. Uma pessoa atropelou um coati dentro do Parque dos Poderes. E aí ela foi socorrer o coati mordeu ela, mordeu a criança que estava dentro do carro, né? Então a gente sempre recomenda, ligue para a Polícia Militar Ambiental, que é quem faz a captura, para que eles possam levar para nós. Pode ligar para nós também, né? Ou levar lá para nós. Se for um passarinho, alguma coisa mais simples de pegar, mas a gente recomenda que chame o pessoal da captura. Né? Uma serpente também, né? Não manipular, são animais silvestres, às vezes parece até filhote, né? Então é necessário assim um cuidado. Bom você ter falado que realmente acontece mesmo, já aconteceu. Aí a pessoa tem que tomar vacina contra a raiva e tem todo um protocolo depois, né? Se ela chegar a se acidentar com o animal, né? Ah, sim, o animal ferido também, ele funciona naquela mesma dinâmica das pessoas. Uma pessoa atropelada num acidente de trânsito, um leigo não pode chegar para fazer o salvamento, ele tem que chamar o órgão competente, porque ele pode acabar piorando a situação daquela vítima. A mesma coisa vale para o animal. Sem conhecimento, a gente pode piorar e agravar ainda mais o quadro de saúde desse animal. Muitas vezes é uma espécie em extinção. E o CRAS, ele normalmente atende espécies assim, que correm risco de extinção e que são constantemente vítimas de imprudências no trânsito e até mesmo do tráfico? Sim, nós temos. Por exemplo, recentemente a gente conseguiu fazer. A gente recebeu uma arara azul, né? E a gente conseguiu enviá-la depois de uma reabilitação. O tratamento foi para um zoológico em São Paulo, né? Porque depende de cada caso, alguns animais são soltos, alguns são enviados para órgãos de pesquisa, né? Depende da situação do animal. Mas a gente sim atende esses animais também que são vítimas. O tráfico é o que preocupa, né? E quando eu cheguei no CRAS, tem 3 anos, eu me surpreendi, eu não sabia que o tráfico de animais era assim, na escala dos tráficos, né, de droga, armas, estava em terceiro lugar. É uma coisa preocupante, eu não sabia do volume e nem desse comércio, que esse comércio era tão grande, né? As pessoas falam, é só pegar um papagaio ali, cuidar, né? Aí depois chega dali a 15 anos, desiste do animal, aí não tem para onde mandar o animal, né? O tráfico é uma coisa assim, de todas essas coisas que a gente vê ao decorrer do ano, é uma das mais preocupantes. Então, só para a gente reforçar, essa questão, esse problema do tráfico, ele é mais recorrente agora, nesse período que a gente está vivendo de primavera. Isso mesmo. Tanto que já tiveram 2 apreensões, mas eles pegaram lá para o lado do estado de São Paulo, mas a origem desses papagaios é Mato Grosso do Sul. Já teve uma apreensão de 160 e acho que depois mais outra ou de 160 ou 150. Então, aí já são quantos animais que foram tirados da natureza, né? E aí, quando apreende, aí pega filhote ainda, eles ficam alguns meses dentro dos centros de reabilitação, no mínimo 1 ano, para poder ser devolvido para a natureza, né? Então, é uma perda muito grande. O tráfico é uma coisa que nos preocupa muito mesmo. Hoje, Porque hoje a gente está falando de incêndios, né? Mas, assim, tem o incêndio, mas o volume, geralmente, essa época do ano que a gente lida mesmo é com tráfico. Bom, e no que diz respeito à preservação das espécies, a gente vive momentos complicados justamente por Mato Grosso do Sul estar estrategicamente posicionado num local que abrange um bioma importante, que é o Pantanal, mas também ser rota, né, de tráfico entre países, entre estados. Infelizmente, a gente vive situações complicadas e o CRAS acaba ajudando também na proteção dessas espécies. Eu mudei um pouquinho de assunto, a gente acabou tocando nessa questão do tráfico justamente para falar sobre as espécies vulneráveis, mas voltando aos incêndios, já que a gente está vivendo, né, ainda as consequências de tudo isso que aconteceu no ano de 2020 no Pantanal. Aline, eu queria saber como é que é feito, por exemplo, o transporte, como é que vocês pensaram nessa logística justamente para que aquele animal que foi possível ser salvo pudesse chegar em segurança em Campo Grande, como é que a Semagro, o governo do estado, conseguiram articular junto com vocês tudo isso aí? É um trabalho em equipe, né? Como eu falei para você, são muitas pessoas e órgãos envolvidos,
Mas tiveram animais que vieram via terrestre e outros que vieram via aérea. Depende do local onde eles foram encontrados, né? Por causa do acesso. O Pantanal é muito grande, tem alguns animais que vieram da Serra do Amolar mesmo, que é um lugar de difícil acesso. Nesse caso, vieram de avião ou de helicóptero, né? Mas tiveram alguns que vieram via terrestre mesmo. É como eu falei, depende do estado do animal, né? E a localização deles, né? Sem O água, Pantanal é sem muito grande. comida e com a questão dos incêndios, talvez seja uma situação complicada até para quem trabalha no local. Foram poucos animais que conseguiram sobreviver, independente de todo o esforço que vocês fizeram. Sim, são. São poucos também que chegaram a vir a Campo Grande, né? A gente tem números de todo o estado, porque nessa época não tem só queimada no Pantanal, né? São vários biomas, nós recebemos ao todo em torno de 20 animais de todo o estado, sendo que do Pantanal foram 4. Alguns vieram, como eu falei, via terrestre, outras via aérea. Hoje, em tratamento, nós temos uma anta que veio da Serra do Amolar, nós temos uma cutia também, que veio daquela região. Então, teve o tamanduá, que eu falei, que veio a óbito, né? Que foi a que a gente fez a técnica da pele de tilápia. Esses outros a gente está estabilizando, porque também lidar com animal silvestre, como você falou, a gente já esteve falando, não é uma coisa fácil. A gente precisa anestesiar o animal, né? Às vezes a gente faz um curativo, ele vai arrancar, é animal, não é igual Sim. pessoas, né? Então tem todo esse tratamento com eles ali. Não, chegam debilitados, né? Como eu falei, a taxa de sobrevivência não é alta, mas a gente tem feito o que pode, né? Então, às vezes, se é necessário mandar um avião, um helicóptero, vão lá buscar. Então, tem sido feito dessa forma. Esses animais apresentavam queimaduras? Esses que eu falei agora eram queimaduras. Teve alguns que... Teve 2 periquitos que chegaram também recentemente, aí esses não, são mais jovens, né? Provavelmente tiveram os ninhos queimados. Mas eu olhei rapidamente eles, né? Porque eles foram depois para tratamento com o veterinário específico, lá que fica na nossa clínica. Mas na primeira vista, assim, eles estavam bem, provavelmente foi perda de ninho. Bom, a boa notícia em meio a tudo isso, conforme eu comentei no início dessa edição, que apesar de uma destruição assim de proporções gigantescas, né? Mais de 4 milhões de hectares destruídos do Pantanal, somando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora, nesse momento, a gente pode dizer que os focos estão controlados. No que diz respeito à unidade móvel, no que diz respeito ao trabalho do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, vocês permanecem, vão continuar, pelo menos ao longo desse período em que ainda são registrados incêndios por lá? Os nossos veterinários, especificamente, nesse momento, estão no CRAS mesmo, né? Para atender os que já chegaram. E, como eu falei, a primavera, só para você ter uma ideia, no primeiro semestre, em média, a gente recebe 800 animais. No segundo semestre, 1.800. Então, a gente, como eu falei, nossa equipe é mais preparada para estar atendendo esses 1.800 animais que chegam nesse período, né? Então, a gente dá toda assistência, porque não é todo mundo que às vezes tem uma experiência com animais silvestres, mesmo sendo veterinário. Então, a gente dá esse suporte, né, de poder orientar, principalmente que teve convocação de vários voluntários, né? Então, nesse momento, a gente está dentro do CRAS atendendo, né? Talvez outra equipe saia, mas ainda não tem uma data específica. A solidariedade, né, Aline, é muito importante nesse momento, com a falta de tantos recursos e de alimentos e água. Você comentou a participação de ONGs, de universidades e tudo isso fazendo frutificar um trabalho que eu acredito que vai render a longo prazo, porque muda a conscientização, muda o comportamento, acredito que do ser humano, já que todos querem ajudar. Queria saber qual que é a importância dessas parcerias, né, de você poder observar como coordenadora aí do Centro de Reabilitação tantas pessoas com boa vontade, universidades querendo participar, podendo fazer estudos, as ONGs também querendo direcionar alimentos.
Faz toda a diferença, né? E faz toda a diferença também ter uma equipe se estruturando para poder orientar as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas chegam, eu quero ir para o Pantanal ajudar, né? Aí teve órgãos que foram na frente, tipo o Conselho de Veterinária, junto com outros órgãos, se estruturando para poder também direcionar essas doações, poder direcionar as pessoas, né? A gente sempre pede, às vezes, a pessoa quer auxiliar, mas procurar pessoas idôneas, né? Porque tem pessoas que às vezes querem tirar vantagem do momento, mas sim temos já uma estrutura sendo formada para poder atender também, até para receber a gente tem que estar estruturado, né? Então, sim, tem pessoas que estão bem organizadas, já foram algumas doações, né? E eu tenho visto sendo utilizado lá na compra de comida, tem sido bem bonito de ver mesmo o trabalho das pessoas lá a campo, né? E é puxado o trabalho deles, né? Eles acordam cedo para preparar os alimentos, para levar para os animais, né? É uma estrutura bem grande que tem que ser formada, né? Porque aí também tem que preparar a alimentação para as pessoas que estão lá, ver alojamento, né? É como se fosse guerra mesmo, né? Eu falo, o pessoal está lá no fronte de guerra mesmo. 2020 não foi um ano fácil, 2020 foi realmente um ano complicado. Não apenas, né, não dá para deixar de citar a pandemia da Covid, porque isso ensinou as pessoas a se comportarem de uma maneira diferente, mas os incêndios também chocaram muito o país, né? O que aconteceu com o Pantanal, e a gente acabou se sensibilizando muito com todas as espécies que lá vivem. E vocês têm um trabalho exemplar, né? O Centro de Habilitação de Animais Silvestres em Campo Grande, que está junto com o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, a Semagro, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. Para a gente finalizar, a Aline Duarte, veterinária do CRAS e coordenadora também, falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, comentar como é que é esse dia a dia, cuidando e reabilitando aí esses animais para que eles possam ser devolvidos para a natureza. É um desafio, né? São como muitas espécies, né? Chegam para nós, os animais são entregues geralmente ou voluntariamente, a pessoa acha um animal, ou ela já criava, não quer mais, ou a PMA faz resgate. Dentro da cidade nós temos uma fauna bem grande, né? A fauna urbana nossa é bem diferenciada, né? Nós temos muitas araras, antas, coatis, capivaras, tem anta também. Então, a nossa fauna urbana é grande também, né? Então, a PMA faz bastante resgate dentro da cidade. Aí tem os atropelamentos, aí tem as apreensões por tráfico. Então, o CRAS, ao longo do ano, tem uma movimentação assim de entrada e saída de animais muito grandes, né? E também cabe a nós, além da reabilitação, a soltura desses animais, né? Aí a gente vai até as áreas cadastradas, né, para poder fazer a soltura desses animais. Então, é movimentado lá. O CRAS é assim, todo tempo temos... E os animais chegam a todo tempo, assim, né? Temos que estar lá à disposição 24 horas, né? É assim o nosso trabalho. Aline, antes de eu me despedir de você, eu tenho uma curiosidade que é pessoal, porque a gente que trabalha com jornalismo acompanha todo tipo de notícia e acho que por vivermos em Mato Grosso do Sul, as pessoas acabam se acostumando muito, né, a conviver com os animais silvestres no ambiente urbano. Inclusive, muitos aparecem em casa. Mas quais seriam, assim, os principais encaminhamentos ao CRAS? Eu me preocupo muito com os atropelamentos. As pessoas voltaram, né, à rotina, estão viajando, estão pegando a estrada, estão circulando mais nas ruas. É um problema, de fato, para essas espécies, a conduta do ser humano no trânsito? E esse ano ainda nós tivemos os casos de cerol também, né? Então, são os animais silvestres, assim, com essa convivência do ser humano, pela essa fauna urbana, eles sofrem bastante, né? A gente recebe muitos animais. O que a gente orienta, né, é que procure a Polícia Militar Ambiental, que é quem pode fazer a captura desses animais e está levando. O CRAS mesmo não faz resgate, né? A gente só recebe os animais.
Se for um passarinho, alguma coisa pequena, mesmo assim a pessoa tomar cuidado ao manipular esses animais para não se machucar. Eles são animais silvestres, né? Então o ideal mesmo é chamar o órgão competente para fazer a captura. Tá certo, quero agradecer essa participação mais uma vez com a gente, a Aline Duarte, coordenadora do CRAS, vinculado ao Imaçu e à Semagro, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, comentando um pouco sobre os trabalhos realizados no Pantanal, um trabalho realizado pela primeira vez, aproveitando tudo isso que aconteceu, infelizmente, dos incêndios, mas também dando dicas aí a toda a população. O segundo semestre chegou, nós temos a questão do tráfico, atropelamentos e as crianças aí, papais e mamães, cuidado aí com o cerol das pipas. E sempre acionando a Polícia Militar Ambiental, que dá um suporte muito interessante para fazer o resgate desses animais e o destino lá ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres. Aline, médica veterinária, seja sempre muito bem-vinda à Perspectiva. Obrigada pelas informações e pelo bate-papo. Muito grata por dar a oportunidade para a gente falar do nosso trabalho. É isso, esse foi mais um Perspectiva da TV Assembleia. Se você acompanha a nossa programação já no canal 9 da NET Claro, não deixe de compartilhar o nosso link do YouTube que está na sua tela com seus amigos e familiares. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.